Bom, voltamos. A gente vai falar um pouquinho agora, para encerrar a nossa temática de direitos fundamentais, do princípio da proporcionalidade, né? Afinal de contas, a gente ficou falando aqui de sopesamento e tal. Como que se aplica isso, né? Que teoria que é essa da proporcionalidade que tenta aplicar aí o sopesamento? Fala um pouquinho de mínimo existencial, tudo a ver com a Defensoria Pública, e aí a gente dedica a parte final da aula para falar de alguns direitos fundamentais, aqueles que estão mais aí na pauta do Supremo, tá bom? Princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade. A proporcionalidade é, como a gente viu agora há pouco, o método que vai resolver esses conflitos entre direitos fundamentais se você entende que você precisa de um caso concreto, né, para estabelecer ali se a restrição ela é válida ou ela é inválida. Como que se resolve, né, esses conflitos de casos concretos? A gente veio falando aqui na primeira parte da aula o tempo todo que para a teoria externa, para a teoria do suporte fático amplo, para o conteúdo essencial relativo, eu preciso de um caso concreto no qual eu vou aplicar a regra da proporcionalidade, né, da ponderação, enfim, a gente vai ver que a ponderação é um elemento da proporcionalidade. Eu vou aplicar a regra da proporcionalidade para resolver aquele conflito e dizer, naquele caso concreto, qual o direito que prevalece. Né? O que então é a regra da proporcionalidade? Vários autores aqui vão falar o que é proporcionalidade, tá bom? A gente vai trabalhar com a visão do professor Virgílio Afonso da Silva, que traz a teoria do professor Robert Alexis, o alemão. Enfim, expõe, né? O professor Virgílio é um dos discípulos aí do professor Robert Alexis e expõe essa teoria aqui no Brasil. É um dos grandes expoentes dessa teoria no Brasil. Ela é a única que resolve? Ela é a única que explica a proporcionalidade? Não. É a que a gente escolheu para trabalhar porque tem sido bastante cobrada em concursos públicos. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de proporcionalidade, nós estamos nos referindo a um exame tríade, ou seja, a um exame que passa por 3 fases para aferir aí a proporcionalidade de uma determinada medida restritiva de direitos fundamentais. Que exames são esses? Primeiro, um exame de adequação. Primeiro, então, um exame de adequação. E o que é a adequação? A adequação é a aptidão da medida. Que medida? A medida restritiva de direitos fundamentais, tá? É a aptidão da medida para fomentar uma determinada finalidade. Uma determinada finalidade. É uma relação entre meios e fins. É uma relação lógica entre meios e fins. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que um determinado município ele queira proteger o direito fundamental à liberdade de locomoção. E queira proteger a liberdade de locomoção sob o aspecto da fluidez do trânsito. Então ele quer dar mais fluidez do trânsito para que as pessoas tenham mais facilidade na sua locomoção ali pela cidade. E também ele quer proteger o direito ao meio ambiente, ele quer diminuir a poluição ambiental naquele município. E ele estabelece rodízio de veículos. Então, o município edita uma lei que vai dizer o seguinte, olha, os carros com placa 1 e 2 não circulam na segunda, os com placa 3 e 4 não circulam na terça. O que acontece aqui no município de São Paulo? Então você estabelece rodízio de veículos e fala que em determinados dias da semana, em determinados horários, certos carros não podem circular. Você concorda que isso é uma restrição a um direito? Que direito? O próprio direito à locomoção. O proprietário do veículo ele comprou o carro para ficar em casa? Não, comprou o carro para circular. Né? Então você está, de certa maneira, restringindo a locomoção, pelo menos com o veículo, dessa pessoa. Uma certa restrição ao direito de propriedade, dá para falar também. Né? Comprou o veículo, não está podendo utilizá-lo, usar é um dos aspectos da proporcionalidade, ele não pode usar em determinados dias e horários
para circular ali no centro da cidade, por exemplo. Enfim, é uma restrição a um direito, certo? Essa medida restritiva, estabelecer o rodízio de veículos, está restringindo, vamos pegar aqui o direito à locomoção desse cidadão aí. Ela é adequada? Quando eu pergunto se ela é adequada, a minha pergunta é: essa medida, ela é apta para fomentar? Não necessariamente eu preciso atingir aquela finalidade. Pode ser que eu não consiga proteger o meio ambiente fazendo rodízio de veículos. Pode ser que o trânsito não melhore. Mas ela, do ponto de vista lógico, quando você pensa simplesmente do ponto de vista lógico, esse meio, restringir a circulação de veículos em determinados dias e horários, é apto a fomentar, ele tem relação com essa finalidade, ele consegue minimamente fomentar essa finalidade, proteção do meio ambiente e fluidez do trânsito? Consegue. Então essa medida ela é adequada. Pega esse mesmo exemplo. Esse município ele quer proteger o meio ambiente e restringir e melhorar a fluidez do trânsito. E uma determinada lei vem e fala o seguinte: olha, a partir de tal data, os carros devem ser pintados de amarelo. Tem relação? Essa medida, pintar os carros de amarelo, ela é minimamente apta, do ponto de vista lógico, para o atingimento, ou melhor dizendo, para fomentar aquela finalidade? Não. Ah, mas as pessoas vão ter vergonha de sair com carros amarelos porque é muito feio. Não, né? Ela não é, do ponto de vista lógico, apta a fomentar aquela finalidade. Portanto, ela não é adequada. Se ela não é adequada, ela já não passou na regra da proporcionalidade. Eu nem me preocupo com os outros exames. Os exames, os subexames aqui de proporcionalidade, eles são prejudiciais uns aos outros. E eles têm que seguir essa ordem. Primeiro eu tenho que examinar a adequação. Depois eu vou examinar as outras coisas. Passou no teste de adequação, eu dou mais um passo e continuo examinando. Não passou no teste de adequação, eu paro por ali mesmo e eu já sentencio que aquela medida ela não é proporcional, porque ela não é adequada. Mas no nosso caso, no primeiro exemplo, a medida ela é adequada. Agora a gente vai ver se ela é necessária. O segundo exame é um exame de necessidade. O que é esse exame de necessidade? Pode colocar assim, ó, no seu caderno. A medida, que medida? A medida restritiva de direitos fundamentais. Será necessária se não for possível o atingimento da finalidade desejada com a mesma intensidade. Professor, só um minuto aqui. Opa! Agora foi? Beleza. Tivemos um problema técnico. A gente falava da necessidade, né? Então vamos lá. Ela será necessária, a medida, que medida? Medida restritiva de direitos. Será direitos fundamentais, né? Ela será necessária se não for possível o atingimento daquela finalidade. Que finalidade? Aquela finalidade que eu queria aqui, né? Não for possível o atingimento da finalidade desejada com a mesma intensidade por meio de outra medida menos restritiva. Grifa esse com a mesma intensidade, tá? O pulo do gato desse exame de necessidade é esse aqui. É o com a mesma intensidade. Por quê? Porque o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Olha, aqui é um exame comparativo, né? Diferente daqui que é um exame puramente lógico, até absoluto, né? É uma relação ou é compatível ou não é do ponto de vista lógico. Aqui é um exame muito criativo, é um exame muito comparativo. Ou seja, use a sua imaginação, né? E pense em alguma outra medida que consiga atingir aquela finalidade que você queria, proteção do meio ambiente, fluidez do trânsito ou outras, com a mesma intensidade, só que restringindo menos os direitos fundamentais envolvidos. Se você conseguir criatividade suficiente
para pensar em uma medida que atinge aquela finalidade com a mesma intensidade, mas restrinja menos os direitos fundamentais envolvidos, parabéns. Você acabou de identificar que aquela medida inicial ela não é necessária. Porque você tem outra que consegue atingir aquela finalidade com a mesma intensidade, mas restringindo um pouco menos. Quer um exemplo? Numa ação direta de inconstitucionalidade, deixa eu só pegar o número aqui que sumiu. Aqui. Numa ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta na ADI 855, o Supremo Tribunal Federal ele se deparou com um caso em que uma lei local, salvo engano, do Paraná, deixa eu ver aqui, não tem aqui o estado, mas salvo engano era do Paraná. Depois eu vejo se é esse estado mesmo. Mas enfim, uma lei local, ela estabelecia uma metodologia de pesagem de botijões de gás. Estabelecia que a pesagem de botijões tinha que ser feita na frente do consumidor, individualmente. Cada botijão tinha que ser pesado na frente de cada consumidor. O que as empresas alegaram? O custo disso, né? Enfim, toda a logística que ia ter que ser envolvida para implementar aquela medida da lei. E dentre as discussões que chegaram, porque chegou como uma ação direta de inconstitucionalidade, violação da livre iniciativa, ferir o direito de propriedade, enfim. Uma série de argumentos foram utilizados pelas empresas para questionar aquela legislação local. Qual que era a medida, a finalidade por trás daquela lei? Proteção do consumidor. Né? Garantir que aquele consumidor ele não levasse um botijão de gás, enfim, com peso diferente daquele pelo qual ele estava pagando. Um dos argumentos que foi suscitado nessa ação foi o seguinte: olha, não precisa fazer essa pesagem individualizada. Não precisa. Né? Eu não me lembro agora se esse argumento foi utilizado pela autora da ação ou se foi da doutrina questionando, né? Mas um dos argumentos possíveis dessa discussão é exatamente esse: olha, vai gerar um custo muito grande se eu tiver que fazer essa pesagem individualizada de cada botijão na frente de cada consumidor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesagem por amostragem? A gente pega alguns lotes, alguns botijões de alguns lotes, pesa na fábrica mesmo. Se estiver correto o peso, segue a vida. Se estiver incorreto, a gente descarta, prejudica o lote, enfim. Parece razoável, não parece? Protege o consumidor, não protege? A outra medida? Fazer a pesagem por amostragem? Protege também. Então, ambas as medidas restritivas, tanto a pesagem individualizada quanto a pesagem por amostragem, são adequadas. Agora, a medida que a lei propunha, pesagem individualizada, ela era necessária? A pergunta que você faz é a seguinte: eu tenho alguma outra medida menos restritiva, que atinge aquela finalidade de proteção do consumidor naquela circunstância, com a mesma intensidade? A medida que a empresa propõe, pesagem por amostragem, ela atinge a finalidade? Atinge. Proteção do consumidor. Com a mesma intensidade? Não. Com a mesma intensidade, não. Pesagem por amostragem, por mais que ela seja boa, razoável, né, seja, enfim, talvez seja até a melhor medida, né, para aquele caso, mas ela não é desnecessária. A pesagem individualizada ela não é desnecessária por esse aspecto, porque eu não tenho uma outra medida que atinja aquela finalidade com a mesma intensidade. Então, nesse segundo exame, a medida também passaria. Certo? No nosso exemplo do rodízio, consegue pensar em alguma medida que atinja aquela finalidade com a mesma intensidade? E que seja menos restritiva de direitos? Se você identificar uma outra medida que atinja aquela finalidade com a mesma intensidade e seja menos restritiva, parabéns, o rodízio ele é desnecessário, portanto desproporcional, portanto inconstitucional. Se você não identificar, ele já passou em 2 testes. Falta o terceiro. Qual que é o terceiro? Se for adequado e se for necessário, é proporcional? Ainda não. Ele precisa também ser proporcional em sentido estrito. É o terceiro exame. É a tal proporcionalidade em sentido estrito. Que alguns vão chamar de ponderação, alguns vão chamar de sopesamento. Posso apagar aqui?
Necessidade? Aqui, o exame, de novo, ele é um exame comparativo, né? Eu vou fazer um sopesamento. O que eu faço aqui? Eu pego aquilo que eu estou restringindo do direito fundamental, o grau da intensidade da restrição do direito fundamental, ele tem que ser proporcional, tem que compensar o grau de realização daquela finalidade, ou enfim, do direito fundamental com ele colidente. Basicamente, o que eu perco de um lado tem que valer a pena, tem que ganhar do outro. O que eu estou restringindo desse direito fundamental tem que valer a pena porque eu estou ganhando desse outro direito fundamental. Quer ver o exemplo do bebê, como é que fica aqui? Dizer o seguinte, dizer que eu não posso sacrificar o bebezinho no ritual inocente lá sacrificar o bebezinho inocente no ritual religioso. Dizer que eu não posso, vamos examinar só sobre esse aspecto aqui, tá? É proporcional isso? O que eu estou ganhando de um lado, melhor dizendo, a restrição à liberdade religiosa, compensa do ponto de vista da proteção ao direito à vida? Sim. Me parece que sim. Eu espero que todos aqui entendam que sim, que vale a pena restringir a liberdade religiosa nesse caso para proteger o direito à vida do bebê. Eu realmente espero que a gente termine essa aula com todo mundo dizendo sim. É um exame subjetivo, gente. Não tem o que fazer. Tá bom? O Alexis, ele até propõe no livro dele, Teoria dos Direitos Fundamentais, uma fórmula para isso aqui. Então, estabelece lá pesos diferentes para os diversos elementos que estão envolvidos aqui. É uma conta matemática, praticamente. Tá? É que a gente, obviamente, não vai entrar aqui. Mas é uma conta matemática que é feita aqui. A proposta do Alexis. Quase, né? Quase uma da área de ciência exata até. A gente não precisa entrar nessa minúcia, você precisa entender o raciocínio por trás, tá bom? Isso daqui é aquilo que na essência a gente pensa como proporcionalidade, né? É aquilo que na essência é o juízo de ponderação. Vamos ver, coloca os dois na balança. Coloca o direito à vida do bebê e a liberdade religiosa. O que pesa mais? Que valor eu quero proteger mais? É isso. Essa é a proporcionalidade em sentido estrito. Ok? Se a nossa medida restritiva ela passar no teste de adequação, passar no teste de necessidade e passar no teste de proporcionalidade em sentido estrito, se eu disser, por exemplo, que não, eu estou fazendo aqui uma restrição bem leve ao direito à propriedade, no caso do rodízio. Um dia na semana, 3 horinhas de horário de pico, tem transporte público à disposição, por exemplo. Né? É uma restrição leve à liberdade de locomoção. Por outro lado, o que eu estou ganhando em termos de fluidez de trânsito e proteção ao meio ambiente é alto ou é médio, sei lá. Você estabelece valores, estabelece pesos para isso. Logo, compensa a restrição. Ela é adequada, ela é necessária e ela é proporcional em sentido estrito. Quer dizer que ela é proporcional. Passou nos 2 primeiros, não passou nesse, pode chutar fora que ela é desproporcional. Tranquilo? Entenderam o que quer dizer mais ou menos a proporcionalidade? Tá certo. Não deve cair na prova muito mais do que isso aqui. Tá bom? Mínimo existencial. Mínimo existencial. Vocês são defensores públicos. Qual que é o seu objeto de trabalho? É isso aqui. Seu dia a dia é mínimo existencial. Porque as pessoas que chegam à defensoria pública, geralmente são pessoas que estão preocupadas com isso daqui. O que é o tal do mínimo existencial? A gente falou agora há pouco do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, não falou? Lembra que a gente fez uma bolinha assim, depois fez uma bolinha menor, falando, olha, isso daqui é o conteúdo essencial do direito fundamental, isso aqui não pode ser restringido. O que é o mínimo existencial? Pensa mais ou menos nesse mesmo desenho. Tá? Pensa nesse mesmo desenho. Só que substitui isso daqui por dignidade. O mínimo existencial é aquela parcela, é aquele núcleo
da dignidade humana que não está sujeito às ponderações políticas, que não está sujeito às deliberações majoritárias. Como assim? Aqui primeiro. Você concorda comigo? E a gente falou isso, foi a primeira coisa que a gente falou quando tratou de direitos fundamentais. Que os direitos fundamentais, o objetivo maior deles é a proteção da dignidade da pessoa humana. Certo? É para isso que eles servem. É só para isso que eles servem. Proteger a dignidade. Então, todo direito fundamental, ele traz ali, íncito, né? Ele traz ali, você respira o direito fundamental, você está respirando um aspecto de proteção da dignidade. Concorda? Você concorda também comigo, por exemplo, que o direito à educação. Educação é um aspecto da dignidade, né? Um aspecto de proteção da dignidade. Ok. Você concorda comigo que você pode garantir a educação, ou você pode exercer o direito à educação de uma infinidade de maneiras, por exemplo? O Estado pode proteger a educação das pessoas ou prestar educação às pessoas de uma infinidade de formas. Por exemplo, educação em nível básico, por exemplo, educação no ensino médio, por exemplo, educação superior, por exemplo, educação técnica, por exemplo, enfim, tem uma série de níveis aí de ensino e educação que o Estado pode prestar como, enfim, tutela desse direito à educação. Certo? Tá. Quando a gente fala de mínimo existencial do direito à educação, ou de qualquer outro direito, como, por excelência, né, os direitos sociais, mas quando a gente pensa em mínimo existencial, a gente está pensando num aspecto de proteção desse direito que, se você não prestar, ou se você não proteger, você rompeu completamente com o que se entende por dignidade. É como se esse aspecto desse direito, se ele for violado, se ele não for prestado no caso de um direito social, ou se ele for rompido no caso de uma liberdade individual, por exemplo, se você atingir esse mínimo existencial, é como se aquela pessoa ela deixasse de ter dignidade. Lembra do conceito kantiano de dignidade? Lembra? As coisas têm valor, as pessoas têm dignidade. A fórmula da não instrumentalização do Kant, de que as pessoas, né, os seres humanos, eles não podem ser, eles são um fim em si mesmo, não podem ser utilizadas como um meio para o atingimento de um fim, porque o que você usa como meio para atingir uma finalidade são as coisas. Eu uso lá a caneta para anotar na lousa, eu uso aqui o apagador para apagar o que eu escrevi, eu não uso uma pessoa para alguma coisa. Certo? A fórmula da não instrumentalização. É como se quando você atingisse esse mínimo existencial, aquela pessoa titular desse direito deixasse de ter dignidade, deixasse, portanto, de ser pessoa e se tornasse uma coisa. Esse é o aspecto mínimo que você precisa garantir para que aquela pessoa seja vista e compreendida como pessoa. Ah, eu posso fazer um plus? Eu posso dar um direito de educação plus advanced? Pode. Pode. Se você entende, por exemplo, que o direito à educação, o mínimo existencial da educação envolve a educação básica, por exemplo, é o mínimo que a pessoa precisa para ser compreendida como pessoa. Educação básica. Você tem que prestar, se você entender, né, que a educação básica é o mínimo existencial. É o mínimo. Tá bom. Então a educação básica está compreendida no mínimo existencial do direito à educação. E educação em nível superior, por exemplo? Acesso à universidade. Ou acesso gratuito à universidade. Ou acesso à pós-graduação, por exemplo. Você pode dizer que não. Isso aí o Estado presta se ele tiver condições de prestar. Se o Estado tiver recursos para prestar. Então, você está me dizendo que a educação em nível superior, ela se insere aqui. Ela também é um aspecto de proteção do direito à educação, só que ela não está dentro do mínimo existencial. Quer dizer que ela não deve ser prestada? Deve, eventualmente. Mas isso está sujeito às deliberações políticas. Depende de orçamento. Isso depende. Se vai prestar educação em nível superior, depende se o Estado tem cofre para fazer isso, né? Aí você pode colocar então. Isso quer dizer o seguinte: todos os aspectos da dignidade que estão sujeitos à deliberação majoritária, eles... Desculpa.
todos os aspectos da dignidade que não estão no mínimo existencial, eles estão sujeitos às decisões políticas. Eles estão sujeitos à reserva do possível, eles estão sujeitos à escolha do legislador, eles estão sujeitos a deliberações da maioria da população. Nós somos um Estado, nós somos um país que não quer prestar pós-graduação gratuita para as pessoas. É uma escolha, tudo bem, faz parte do jogo, a democracia é isso. Ou nem graduação, se você entender que a graduação não compõe o mínimo existencial, tudo bem, faz parte do jogo. E um dia, quando a gente tiver mais dinheiro, quando for um Estado mais desenvolvido, a gente presta educação em nível superior para todo mundo, né? Como algo universal. Um dia, quando a gente atingir um determinado nível de desenvolvimento, a gente presta a pós-graduação como o acesso universal à pós-graduação. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo bem. Pensar assim, tudo bem, faz parte do jogo democrático. A gente não quer investir em pós-graduação, a gente prefere pegar todo esse recurso e investir em saúde. A gente quer dar acesso à saúde universal para todo mundo, enfim, faz parte do jogo. Tirar o dinheiro de um lugar e colocar no outro. Desde que esse aspecto que você está dizendo que não vai prestar, porque não dá para prestar agora, esteja aqui. Não esteja no mínimo existencial. Porque se estiver no mínimo existencial, aí não tem escolha. Aí não importa a deliberação majoritária. Aí não importa a reserva do possível. Aí não importa o orçamento. Aí não importa se a maior parte da população não quer prestar. Porque não está sujeito às deliberações do Congresso. Não está sujeito às deliberações majoritárias. É o mínimo que eu preciso para que os cidadãos daquele Estado sejam pessoas, tenham dignidade. Compreenderam? Proteger mínimo existencial é isso. Tá? É proteger esse aspecto da dignidade sem o qual aquele indivíduo deixa de ser uma pessoa. Porque ele deixa de ter dignidade. Ok? Consequência natural disso é que, de novo, o que está dentro do mínimo existencial não está sujeito à reserva do possível. Tá? O Supremo já disse isso em uma infinidade de acordos. Que é o que faz parte do mínimo existencial. E veja, discutir o que é o mínimo existencial, enfim, essa é uma discussão ampla. Alguns autores, professora Ana Paula de Barcelos, professor Daniel Sarmento, alguns autores, eles tentam teorizar, ou pelo menos tentam, melhor, né, tentam, lendo a Constituição, tentam dar uma concretude ao que é o mínimo existencial nos seus diversos aspectos. Então, o que é o mínimo existencial à saúde? O que é o mínimo existencial à educação? O que é o mínimo existencial à assistência social, por exemplo? Mas veja, é uma tarefa que, enfim, vai variar aí de autor para autor. Vocês, como defensores de um determinado caso, enfim, vamos. Professor, varia muito conforme também o modelo econômico também, né? O que seria ou não, por exemplo? Não. Eu digo assim, a concepção do que é o mínimo existencial, porque se for falar, pensar mesmo de educação, a educação básica hoje é considerada mínimo existencial. No ensino superior não, e já teria uma certa delegação para o ensino privado, por exemplo. Porque se for considerado mínimo existencial, está com obrigação também. Então, a pergunta do colega aqui é a seguinte, a definição do que é mínimo existencial depende da opção por um determinado modelo econômico? A ideia é que não. Tá? A ideia é que o mínimo existencial ele seja algo intrínseco a determinado direito. De novo, o direito ele é uma ciência subjetiva, humana. Então, o que a gente entende como mínimo existencial hoje, pode ser que a gente não entenda como mínimo existencial amanhã. Faz parte. Como eu falei, os autores divergem do que é o mínimo existencial à educação. Tem gente, por exemplo, que inclui no mínimo existencial à educação o direito ao ensino médio. Por entender, e aí não necessariamente por uma contingência econômica, mas por entender que a evolução da sociedade fez com que, se no passado você conseguia ter acesso à igualdade com a educação básica, hoje, com a globalização, com a competição que existe, e aí talvez, a competição própria do capitalismo, digamos assim, ela exige um grau de ensino, um grau de educação maior do que 70, 80 anos atrás. Aí tudo bem, sobre esse aspecto você pode ter uma variação do que determinada sociedade, ou do que as contingências sociais
exigiam como o mínimo para que você se integrasse àquela sociedade. Sob esse ponto de vista, tudo bem. Agora, hoje, não me interessa as condições econômicas que o país vive. Hoje, se eu entendo que está dentro do mínimo existencial o direito ao ensino médio, por exemplo, não me interessa se o país está pobre, se o país está rico, isso não importa. Mas, sob esse aspecto, da evolução do alargamento, digamos assim, do mínimo existencial ao longo do tempo, por contingências de evolução social, de evolução econômica, tudo bem. Mas agora, identificado qual que é o mínimo existencial, não importa a contingência econômica. Pode ser que eventualmente mais para frente a gente entenda que a universidade precisa estar aqui dentro do mínimo existencial. Ou a gente fale, não, o modelo de universidade é um modelo fracassado, o modelo agora é o de ensino técnico, por exemplo, como alguns países adotaram. Por exemplo. Tem algum processo para fazer algum direito se inserir no mínimo existencial ou não? Por exemplo, acho que o acesso à internet era discutido se fazer a parte do mínimo existencial ou não. O acesso à internet, a rigor, é uma discussão que a gente tem muito no exterior, né? Na Europa se discute muito se o direito ao acesso à banda larga, inclusive, ele está inserido aí dentro. Se discute o direito fundamental ao acesso à banda larga. Enfim, mas por que se discute isso lá? E aí, a ideia por trás dessa e de outras discussões envolvendo o mínimo existencial lá fora, mostram como a gente trata mal alguns aspectos do mínimo existencial. Eu já vou chegar na sua pergunta, mas eu não acabei de falar para vocês que esses aspectos aqui da dignidade, eles estão sujeitos a contingências econômicas? Então, vamos imaginar aqui que o direito à educação, a direito à educação básica compõe o mínimo existencial e outros aspectos da educação estejam sujeitos aqui à deliberação econômica. Eu posso dizer o seguinte, se outros aspectos, e veja, para dizer isso eu preciso ler a Constituição, é o primeiro passo. Se a Constituição garante acesso universal à educação básica, como ela de fato faz, então minimamente isso compõe o mínimo existencial do direito à educação. Outros aspectos da dignidade relacionados ao direito à educação, eu posso até discutir se eu consigo implementar naquele momento. E aí entra a tal da reserva do possível. A reserva do possível, ela diz respeito a isso aqui. O problema é que o Estado, quando demandado, por favor, quando o Estado ele é demandado para prestar qualquer tipo de direito, então o Estado é demandado por fornecimento de medicamento, por exemplo, para a população. Veja, acesso a medicamentos para a população de baixa renda, certamente compõe o mínimo existencial do direito à saúde. O Supremo já falou isso umas 300 vezes. Mais, né? Mas o Estado ainda argumenta dizendo não tenho o dever de prestar acesso, ou fornecer medicamento nesse caso, por conta da reserva do possível, porque eu não tenho dinheiro para prestar esse tipo de atendimento para todo mundo. Então, o problema é isso, é essa compreensão da reserva do possível de forma equivocada. Quando a reserva do possível surge, né, no cenário teórico, ela surge na Alemanha. E qual que é a ideia por trás da reserva do possível quando ela surge na Alemanha? Se discutia na Alemanha se o Estado ele tinha o dever de franquear acesso à universidade, enfim, no caso, o exemplo concreto era uma faculdade de medicina, mas se o Estado tinha o dever de franquear acesso irrestrito e tal, a aquele determinado curso, né, aquela universidade de medicina. E o que se decidiu? O que a Corte Constitucional Alemã, o que o Tribunal Constitucional Alemão decidiu naquele caso? Ele falou, olha, existe um princípio por trás disso tudo, que é o princípio da reserva do possível. O Estado ele não é um grande fornecedor universal de tudo. Eu preciso identificar o que é razoável exigir do Estado. É razoável exigir do Estado que todas as pessoas, todos os alemães no caso, tenham acesso a todos os cursos universitários de forma livre e restrita, na verdade em relação ao número de vagas, né? Que isso seja franqueado a todos irrestritamente, ou o Estado pode estabelecer determinadas condições e limitações para o acesso às vagas universitárias. Essa era a discussão de fundo. Não se discutia mínimo existencial naquele caso.
Não se discutia se o Estado tinha o dever ou não de prestar educação básica às pessoas. O que se discutia era, olha, a gente já presta o mínimo existencial. A gente tem condições de fazer algo a mais. É razoável exigir do Estado esse algo a mais que se está pedindo? Essa era a discussão. Não era mínimo existencial. Por isso que quando se fala em reserva do possível para o mínimo existencial, não casa. Você só vai discutir reserva do possível uma vez que o mínimo existencial esteja amparado. Uma vez que o mínimo existencial esteja garantido. Tudo bem, garantir acesso à educação básica, como diz a Constituição que eu tenho que garantir, tá bom. Agora a gente vai discutir do ponto de vista político o que é razoável o Estado prestar. É razoável que o Estado preste educação em nível superior gratuita para todo mundo? É razoável que o Estado preste pós-graduação gratuita e restrita para todo mundo? É razoável que o Estado passe a cobrar pela pós-graduação nas universidades públicas, por exemplo? Percebe? Esse tipo de discussão faz todo sentido do mundo, porque isso é democracia. É dizer o que o Estado deve prestar a partir das escolhas que as pessoas fazem. A democracia. Respeitado o mínimo existencial. Isso aqui não está sujeito a deliberações democráticas, o mínimo existencial. Certo? E aí, pode ser que num determinado Estado já se alcançou um determinado patamar de proteção a direitos que se consegue pensar em, e agora, a gente quer estabelecer um direito fundamental ao acesso à banda larga? Se discute lá fora se o direito à internet, se o direito de acesso à banda larga deve ou não ser um direito fundamental, constitucionalmente previsto. Aqui é meio difícil da gente falar isso, né? Primeiro a gente precisa garantir que as pessoas comam, depois elas acessam o Facebook. A gente ainda está engatinhando muito em certos direitos que são muito mais básicos, talvez, do que o acesso à internet, o acesso à banda larga, por exemplo. Não que não seja importante, óbvio. E não que não mereça a proteção até de direitos fundamentais. Não me parece ainda que seja integrante aí do que a gente entende por mínimo existencial. Compreenderam aqui? Consequência mais importante disso, gente. Mínimo existencial não está sujeito à reserva do possível. Por essa razão. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho de direitos em espécie, tá? A gente fala alguma coisa de fundamentais em espécie. A gente tem alguns minutos. Fundamentais em espécie, como eu falei na primeira aula, eu parto da premissa que vocês vão estudar por conta, tá? Os diversos fundamentais em espécie. Não dá pra gente falar de todos aqui. Vou tentar trazer aqui algumas polêmicas que têm surgido com alguns direitos. O primeiro deles em matéria penal. Tá? São dois direitos aí em matéria penal que estão aí na pauta do Supremo. Que são o direito à presunção de inocência e o direito ao julgamento pelo tribunal do júri. Tá? Então vamos falar um pouquinho de presunção de inocência, porque esse está na moda, né? Esse é a bola da vez aí, é o direito à presunção de inocência. O direito à presunção de inocência ele está no artigo 5º, inciso 57. E diz o artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Certo? Por que esse direito está na pauta do Supremo? Alguns vão chamar isso daqui de presunção de inocência, outros vão chamar de princípio da não culpabilidade, enfim. Mas por que esse direito ele voltou a ser aí o foco das atenções? Antigamente, lá em 2009, o Supremo julgou um habeas corpus, que foi o habeas corpus 84078. Nesse habeas corpus, o que o Supremo entendeu? O Pleno do Supremo entendeu? Está no informativo 534 isso, tá? Se vocês quiserem procurar depois, informativo 534 do Supremo Tribunal Federal. O que se entendeu nesse habeas corpus? Basicamente, o óbvio que diz o artigo 5º, inciso 57. Tá? Que a prisão, enquanto pena, enquanto execução da pena, não pode ocorrer antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o que é trânsito em julgado? Qual é o conceito de trânsito em julgado? De forma bem simples, eu não quero entrar aí na matéria do professor de processo, mas o que é a definição mais
basilar de trânsito em julgado. Aquela decisão contra a qual não caiba mais recurso. Aquela decisão que se tornou definitiva no âmbito do processo. Pois bem, o que o Supremo disse aqui? Você lembra das aulas de processo penal? Que basicamente, também de forma bastante simplista, tá? A gente vai tratar a prisão ou como pena privativa de liberdade, né? Então, o que a gente vai chamar aqui de prisão pena, ou a gente vai tratar a prisão como uma medida cautelar, certo? Nas diversas modalidades ali, a preventiva, a prisão temporária, enfim. A gente vai ter a prisão em flagrante também, né? Que é uma cautelar meio esquisita, né? Estado de flagrância. Mas vamos pensar nessas duas hipóteses aqui, tá? Porque aqui a gente já está falando de processo em andamento. Prisão em flagrante, em tese, é só no flagrante e depois eu vou decidir se estão presentes os requisitos da cautelar ou não. A prisão ela ou vai ser uma execução de pena durante o processo, né? A prisão ela vai ser uma execução de pena se já houver transitado em julgado a sentença penal condenatória, foi o que o Supremo disse nesse HC, ou ela vai ser uma prisão cautelar. Vamos pegar a prisão cautelar por excelência, a prisão preventiva. Prisão preventiva que tem alguns pressupostos. Um deles, mais importante talvez, é o risco da liberdade do indivíduo para o processo. Por exemplo, ela está ameaçando o testemunho, está ameaçando se furtar a execução da lei, está ameaçando fugir do país. Ou uma ameaça, inclusive, para as pessoas, por exemplo, está ameaçando o testemunho, ameaçou a vítima, por aí vai. A liberdade dele representa um risco em si, né? A ordem pública, a ordem econômica, enfim. Não quero nem falar de ordem pública, né? Deixa o professor de processo xingar a prisão preventiva no Brasil. Mas vamos pensar na prisão preventiva, enfim. Existe um risco à liberdade do sujeito e eu preciso prendê-lo. Se as outras medidas cautelares não forem suficientes, eu preciso prendê-lo para garantir o processo, para garantir a ordem pública, etc, etc. Pois bem, ou ele vai ser preso porque ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, regime inicial fechado, por exemplo, e precisa prendê-lo, certo? Vamos pensar na prisão sob essas duas perspectivas. O que o Supremo disse aqui? Ele falou, olha, a prisão pena não pode acontecer antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Porque se é uma prisão pena, ela pressupõe a formação definitiva da culpa. E por conta do raio do princípio da não culpabilidade, você só quebra a não culpabilidade e a pessoa só se torna culpada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso quer dizer que a pessoa não pode ser presa antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Não! Quer dizer que ela não pode ser presa a título de cumprimento de pena, mas ela pode ser presa cautelarmente se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Tranquilo? O que acontecia? Acontece 300 vezes por dia. O sujeito ele é condenado em primeiro grau, por exemplo, solto, porque o juiz entendeu que ele merece uma pena privativa de liberdade quando a presunção de inocência for rompida, mas não existe nenhum elemento concreto que indique que ele representa um risco ao processo. Ele pode aguardar o julgamento dele em liberdade. Ele é condenado em primeiro grau, apela e o Tribunal de Justiça mantém a condenação. Certo? Dessa decisão do Tribunal de Justiça, cabe recurso especial e recurso extraordinário para dizer o mínimo. Certo? Se tiver presente ali as hipóteses do especial e do extraordinário. O que o Supremo entendeu aqui? Que o simples fato de haver um acórdão ou uma sentença condenatória não é, por si só, suficiente para que esse indivíduo seja preso. Eu preciso que alguma coisa tenha acontecido para justificar a prisão cautelar. Foi o que o Supremo disse nesse HC 84078, lá em 2009. Recentemente, o Supremo julgou outro HC, o 126.292. O que o Supremo disse no HC 126.292? O pleno do Supremo, esse daqui é de fevereiro do ano passado, tá? Fevereiro de 2016. O pleno do Supremo entendeu o seguinte, que a prisão do acusado antes do trânsito em julgado, porque cabe recurso especial e extraordinário ainda, mas depois de uma decisão condenatória em segunda instância, leia-se,
proferida pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, uma decisão condenatória em segunda instância, a prisão que tenha por base uma decisão condenatória de segunda instância não viola a presunção de inocência. Foi o que o Supremo entendeu no HC 126.292. É o overruling, né? É a mudança de posicionamento em relação ao que o Supremo vinha decidindo até então. De modo a permitir a prisão. E é uma prisão que, veja, tem natureza de início de execução de pena, isso aqui. Essa prisão tem natureza de início de execução de pena, antes do trânsito em julgado. Foram vencidos aqui a Rosa Weber, Marco Aurélio, Lewandowski e Celso de Mello. Os outros todos votaram pela possibilidade, pela constitucionalidade. O que aconteceu depois desse HC? Depois desse HC, veja, isso aqui é controle. Se chegou um HC para o Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida pelo Supremo aqui, ela tem efeitos interpartes, certo? Isso aqui vale para as partes envolvidas no HC. Muitos tribunais, São Paulo, enfim, foi o grande exemplo, muitos tribunais começaram a pegar a decisão que o Supremo... Isso tem acontecido não só nesse caso, mas em uma infinidade de casos, né? O Supremo proferiu uma decisão num caso concreto e essa decisão acaba sendo utilizada pelos tribunais para fundamentar uma série de outros casos. Muitos tribunais começaram a utilizar essa decisão como fundamento para o réu passou o processo inteiro solto, portanto não havia requisitos de cautelaridade. Vem uma decisão do Tribunal de Justiça condenando o réu, ou mantendo uma condenação de primeira instância, e automaticamente já se expede o mandado de prisão, porque afinal de contas o Supremo disse que isso não viola a presunção de inocência. O réu passou o processo inteiro solto, decisão do TJ, automaticamente se expede o mandado de prisão. O que se fez com isso, com essas decisões que passaram a julgar dessa forma? Foram ajuizadas duas ações declaratórias de constitucionalidade. São as ADCs 43 e 44. Por que ação declaratória de constitucionalidade? Vocês tiveram controle já? Já? Tiveram ADC? Lembra qual? Mas tiveram a ação declaratória de constitucionalidade? Ainda não? Qual é o pressuposto da ação declaratória de constitucionalidade? Você tem um conflito jurisprudencial a respeito da constitucionalidade de uma lei. Então você tem tribunais diferentes, por exemplo, que estão aplicando uma determinada norma, uns dizendo que é constitucional, outros dizendo que é inconstitucional. Você ajuiza a ação para que o Supremo declare a constitucionalidade daquela norma com eficácia erga omnes, para que os tribunais que estão entendendo pela inconstitucionalidade sejam obrigados, porque o efeito é vinculante, sejam obrigados a reputar aquela norma constitucional, válida, enfim, etc. Tá bom? O que se entendeu aqui, né? O que se defendeu nessa ação declaratória de constitucionalidade? A constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Artigo 283 do Código de Processo Penal, que fala basicamente o que a Constituição diz e mais um pouquinho, né? Ninguém será considerado, na verdade, ninguém será preso se não em flagrante, quando estiver presente os requisitos da preventiva ou por decisão condenatória transitada em julgado. São as hipóteses de prisão. Quando os tribunais de justiça começaram a aplicar o entendimento do Supremo para prender com a decisão de segundo grau, o que se argumentou aqui? Falou o seguinte: olha, na prática o que eles estão fazendo é pegar o 283 do Código de Processo Penal e dizer que ele é inconstitucional, né? Porque se diz aqui que a prisão é só depois do trânsito em julgado, ou nas outras hipóteses, de flagrante ou preventiva, por exemplo, ou temporária, eles estão prendendo antes do trânsito em julgado. Isso é inconstitucional. Logo, eles estão entendendo que o artigo 283 é inconstitucional. O que o Supremo disse nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44? A mesma coisa que ele disse no HC 126.292. Não tem problema nenhum. Pode prender depois do trânsito, pode prender depois da decisão de segundo grau. Isso não ofende o princípio da presunção de inocência. Portanto, essas duas decisões, agora, na verdade essa decisão, né, com caráter vinculante e eficácia erga omnes, porque isso aqui é controle concentrado de constitucionalidade, então o Supremo pacificou, em certa medida, o entendimento de que
a prisão com a decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, ou seja, a prisão em segundo grau, não ofende a presunção de inocência. Mas, Clint, isso é escancaradamente o oposto do que diz o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Como você me disse que isso acontece? Pois é, então. Quem que é o guardião da Constituição? Quem que diz o que a Constituição representa e o que ela efetivamente... Qual que é o conteúdo da Constituição? É o Supremo. Na prática, é o Supremo. Ah, mas não tem a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição do Harvard? Ah, mas não tem? Tem. Mas quem diz em última análise como instância oficial o que é a Constituição? É o Supremo. Tá? Então, a interpretação que vigora hoje no Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 5º, inciso 57, compreende que a presunção de inocência que está lá admite a prisão com a decisão condenatória de segundo grau. Tá certo? Isso quer dizer que vocês têm que aceitar isso tranquilamente. Isso não quer dizer que a prisão ela é obrigatória. Tá bom? Importante. Isso não quer dizer que a prisão com a decisão condenatória de segundo grau ela é obrigatória. Isso quer dizer que se o Tribunal de Justiça prender com base na decisão condenatória em segundo grau, isso não ofende a Constituição. Então é aberto, né? De certa maneira, sim. Isso quer dizer que não é categórico, é obrigatório. Ou seja, se o tribunal não prender, ele está violando a Constituição. Não. Não é que a Constituição manda prender a interpretação do Supremo. Não é que a Constituição manda prender em condição de segundo grau. Quer dizer, na visão do Supremo, óbvio que me parece, com todo respeito, né? Ou seja, no YouTube, com todo respeito, me parece que andaram mal os ministros do Supremo. Mas é o entendimento da Corte Constitucional. Tá bom? Vocês precisam saber até para poder atacar a decisão, até para poder argumentar a decisão. Tranquilo? Compreenderam aqui a controvérsia que surgiu? Problema. Dessa controvérsia aqui surgiu uma um pouco pior. É que nem comercial da Polishop. Não é só isso. Quando você pensava que as coisas não podiam piorar, direito ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Só alguns aspectos, tá? Constitucionais para a gente lembrar, para comentar a decisão do Supremo nesse caso também. Um dos argumentos do Supremo nesse caso aqui da presunção de inocência, e aí, gente, aí é uma crítica que a doutrina faz a essa ideia de relativização irrestrita dos direitos fundamentais. Tá? Um dos argumentos que o ministro Barroso utilizou foi que o direito à presunção de inocência ele não é uma regra, ou seja, ele não é absoluto, como uma regra é. Ele é um princípio. E se ele é um princípio, ele tem que ser sopesado, e aí entram as nossas regrinhas ali de sopesamento, com outros princípios com ele colidentes. Tá? Tem uma série de problemas em torno, ou seja, é criticável a decisão, né, sobre esse aspecto, embora ela tenha lá os seus fundamentos. Mas aí entra uma crítica que a doutrina faz, que é exatamente essa tendência à relativização de absolutamente tudo. Né? Você pode compreender que tudo absolutamente é princípio, admitir qualquer relativização e, de novo, num exame subjetivo, entender que naquele caso, enfim, de um modo geral, deve prevalecer, por exemplo, o direito à segurança pública, o direito à expectativa na resposta rápida do processo penal. Sei lá. Enfim, como eu falei, existe uma série de problemas que os senhores, como defensores públicos, vão abordar. Tá? Mas precisam primeiro entender o que levou o Supremo a pensar dessa forma. Complicadíssimo você relativizar e você principiologizar certas garantias, certos direitos fundamentais em matéria penal. Tá? Em matéria penal. Quase todos os direitos fundamentais em matéria penal, eles têm muito mais uma carinha de regra e aí muito mais próximos de algo absoluto e menos relativizável. A gente não entrou aqui em tantos detalhes a respeito, mas é a ideia de que elas são ou você aplica ou você não aplica. Você não relativiza tanto quanto um princípio, por exemplo. Em matéria penal, você pensa, por exemplo, na anterioridade da lei penal, você pensa na presunção de inocência, você pensa na
do dever de comunicação da prisão para a autoridade judiciária. Não me parece que esse tipo de direito fundamental ele seja relativizável, como é, por exemplo, a liberdade de expressão, que tem um conteúdo muito indefinido. Né? É algo que é muito presente essa necessidade de colisão com outros direitos fundamentais para entender exatamente o que ela significa num caso concreto. Aqui é muito absoluto, é muito categórico, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Me parece muito difícil, e o argumento dos ministros que foram contrários era exatamente esse, sabe? Não consigo entender onde que encaixa aqui a possibilidade de você prender antes do trânsito penal, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas enfim. O que isso teve de impacto na decisão do Supremo sobre o Tribunal do Júri? Só para a gente lembrar, o Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri como organização que lidera a lei, assegurados, primeiro, plenitude de defesa, soberania dos vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa competência dos crimes dolosos contra a vida é uma competência mínima. Ou seja, a lei pode ampliar a competência do Tribunal do Júri. Pode estabelecer, por exemplo, que o júri vai julgar os crimes contra a vida e os crimes contra a honra. Enfim, pode estabelecer que o júri vai julgar os crimes contra a vida e causas cíveis superiores a R$1 milhão. Não tem problema. Nos Estados Unidos tem muito júri para julgamento de causa cível, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a lei não pode diminuir a competência do júri e tirar os crimes dolosos contra a vida da competência do júri. É o direito, e veja, o júri é um direito do acusado, ele não é um direito da sociedade, ele é um direito fundamental individual, sob a perspectiva do acusado, o direito de quem está sujeito à competência do júri ser julgado pelos seus pares. O que o Supremo entendeu nesse caso? O Supremo entendeu que a soberania dos vereditos, estabelecida pelo artigo 5º, inciso 38, a linha C da Constituição, que a soberania dos vereditos era fundamento para que pudesse ocorrer a prisão imediatamente após a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Aqui o argumento não é simplesmente a prisão por conta da decisão do Tribunal do Júri não viola a presunção de inocência. Também. Mas com digamos aí, agravante. Que o júri tem soberania dos vereditos. Ora, se o júri tem soberania dos vereditos, quer dizer que se o júri proferir uma condenação, uma decisão condenatória, que deu ensejo na aplicação da pena pelo magistrado a uma pena de prisão, essa pena pode ser imediatamente executada. Porque o júri ele é soberano. É uma das primeiras vezes na história desse país em que a gente usa um direito fundamental do acusado contra o acusado. O júri que existe para proteger o acusado no julgamento de determinadas causas é utilizado contra o acusado. Esse caso é o HC 118-770 de São Paulo. Nesse HC, o ministro Marco Aurélio ele tinha concedido a liminar no HC para mandar soltar, entendeu que tinha excesso de prazo na prisão. Teve a condenação pelo Tribunal do Júri, se sucederam aí os recursos. O ministro Marco Aurélio concedeu a liminar para soltar o réu, né, porque estava preso aguardando o julgamento dos recursos por muito tempo, entendeu que tinha excesso de prisão, mandou soltar. Foi para o pleno. Foi para a primeira turma. HC foi julgado pela primeira turma. Chegou na primeira turma cassou a decisão liminar do Marco Aurélio e mandou prender, porque entendeu que a soberania dos vereditos autorizava a prisão pelo Tribunal do Júri. É um julgamento que não é do pleno, tá? É um julgamento da primeira turma do Supremo. Mas é um julgamento importante que vocês precisam conhecer. Isso aqui ainda está na fase da liminar, eu não me lembro agora se foi julgado mérito, só que engano ainda não teve decisão de mérito. Se a tendência é seguir aqui, o Supremo também nega a ordem de HC e mantém preso.
com base na soberania dos vereditos. É um julgado que vocês precisam conhecer, mas fiquem atentos, tá bom? Ao desenrolar desse julgamento aqui e dessa temática que deve surgir aí nas provas de processo penal, de constitucional, tá bom? Eu acho que esses dois casos na área, nos direitos fundamentais de aspecto penal, são os que estão mais aí latentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar um pouquinho também de mandado de injunção, vai. Escolhi, tá? Aleatoriamente aqui. Escolhi teminhas que são interessantes para a gente conversar. Por que mandado de injunção? Porque teve regulamentação no ano passado. Mandado de injunção, ele foi regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. O que é o mandado de injunção? O mandado de injunção é uma espécie de remédio constitucional é um remédio constitucional, portanto uma garantia fundamental, que se destina a atacar a chamada síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Como assim? Sempre que a falta de uma norma infraconstitucional ela impedir, ela inviabilizar a realização de um determinado direito fundamental, uma liberdade, uma garantia, essa omissão do legislador, ela torna aquela norma constitucional ineficaz, inefetiva. O próprio mandado de injunção era um caso meio esquisito, né? Porque ele em si não estava regulamentado. O procedimento do mandado de injunção passou quase 30 anos sem regulamentação pelo legislador. O Supremo entendia que a norma era auto-aplicável, então havia julgamentos de mandado de injunção, né? Aplicava-se aí a lei do mandado de segurança, meio que por analogia, mas era um caso esquisito, né? Porque o próprio remédio constitucional destinado para solucionar a omissão do legislador, ele não tinha regulamentação pelo legislador. Até que com a Lei 13.300 houve regulamentação. O que eu quero que você lembre do mandado de injunção é o seguinte, em relação à defensoria, né? Pelo que é importante para a gente. Quando que é cabível o mandado de injunção? Quando você tiver dois tipos de omissão. Então, o mandado de injunção ele é um remédio que, por excelência, ataca a omissão. Que omissão? A omissão da lei. Né? Lei aqui no sentido bastante lato, tá? Leia-se. Quando alguma norma infraconstitucional que for necessária para o exercício de liberdades, garantias, direitos fundamentais de modo geral, ela não tiver sido editada pelo legislador. E pela falta de edição, ela inviabilize o exercício de determinados direitos. Exemplo clássico, o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve dos servidores públicos, ele está previsto na Constituição, mas como uma norma de eficácia limitada. Ou seja, a Constituição estabeleceu, delegou para o legislador a inteira regulamentação de como se daria o direito de greve dos servidores, e essa lei até hoje não existe. Existe a lei do serviço privado, a greve no serviço privado, mas não existe a lei da greve no serviço público. Então, durante muitos anos, os servidores públicos eles não puderam entrar em greve porque não havia uma lei de direito dos servidores públicos previsto na Constituição. Mas durante muito tempo não houve lei que regulamentasse. Cabe, então, mandado de injunção para resolver ou para tentar, enfim, solucionar o problema dessa omissão. Essa omissão aqui ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser total, quando não existe norma, quando não existe absolutamente nenhuma norma sobre o tema, ou ela pode ser parcial, quando existe norma, mas aquela norma ela é insuficiente para regular aquela situação.
Isso aqui você encontra no artigo 2º, tá? Da Lei 13.300. Perguntinha de concurso, vai. Pode ter mandado de injunção estadual? Pode haver mandado de injunção estadual? Então, a Constituição do Estado estabelece algum determinado direito, garantia, etc., que depende de regulamentação pelo legislador estadual, que não vem. Pode haver mandado de injunção estadual? Resposta: pode, desde que a Constituição do Estado preveja. Bom, então, pode, desde que previsto na Constituição do Estado. Não vou segurar vocês mais aqui. A gente termina de falar de mandado de injunção na próxima aula, tá bom? Eu pego aí uns 10 minutinhos da próxima aula. A gente fala de mandado de injunção, termina e entra em técnicas de decisão. Ok? Chegamos até aqui. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.